Então vamos lá, mais uma aula aqui sobre matemática básica, né? Nós vamos ver aqui sobre os números primos, né? Quem são esses números primos? Como a gente vai ver nesse vídeo como que a gente identifica os números primos e para que eles servem, né? Por exemplo, os números primos na fração, eles servem, por exemplo, para você fazer a simplificação das frações. Ou também dá para usar os números primos no MMC. Então a gente vai usar os números primos para fazer divisões, certo? Então os números primos eles servem para estas coisas, tá certo? Então nós vamos ver agora aqui como que nós podemos identificar quais são os números primos, para na hora que nós formos fazer as divisões, nós fazemos só com os números primos para facilitar a divisão. Então depois, em outros vídeos, vocês vão entender como que a gente vai estar usando esses números primos, tá? Então, primeiro, né, o que a gente precisa entender? Como que a gente faz a identificação desses números primos? O que eles são? Bom, primeiramente, os números primos, eles são números naturais e positivos. Ou seja, o que não é um número primo? Por exemplo, 1,0, ou melhor, 1,5. 1,5 não é um número inteiro, certo? Então, ele não é um número primo. O número primo, ele é um número natural. O que é um número natural? É o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Isso é um número natural, é um número inteiro, tá? E além disso, ele é positivo. Então ele não pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então é um número natural, né? Um número inteiro positivo. Então, primeiramente, é isso. Igual a gente vai estar vendo aqui na tabela, tá vendo? Número 2, 3, 4, 5. Esses são números positivos naturais. Então, primeiramente, né? Essa é a primeira regra para a gente entender quais são os números primos. A segunda coisa é que o número primo ele é divisível por 1 e ele mesmo, exceto o 0 e o 1. Tá? Então, exceto o 0 e o 1, tanto que a gente vê aqui na tabelinha, o 1 nem aqui tá vendo? O número 1 aqui em cima. Nem na tabelinha aqui ele tá vendo? Então, exceto o número 1 e o 0, eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo, certo? O 1 e o 0 eles não se encaixam nos números primos, eles são à parte, tá bom? Então, quais são os números que eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo, certo? Que não é divisível por nenhum outro número. Vamos ver? Ó, vamos começar aqui com o número 2. O número 2 ele é divisível por 1 e por ele mesmo? Apenas, né? Eles têm que ser apenas divisíveis por 1 e por ele mesmo. Não pode ser divisível por outro número para ser considerado um número primo. Então o número 2 ele é? Sim, ele pode ser dividido por 1, né? Como qualquer outro número. Qualquer número pode ser dividido por 1. Então é importante que ele seja divisível por 1, né? Que é qualquer um, e por ele mesmo apenas. Não pode ser dividido por mais números. Então, o número 2 ele é divisível por 1 e por 2. E não é divisível por nenhum outro número. Simplesmente só por esses dois números, certo? Então, ele é um número primo? Sim, porque ele é positivo, número natural, é divisível por 1 e por ele mesmo. Apenas eles. Não é divisível por outro número, tá? E o número 3, o próximo da lista, ele é um número primo? Sim, ele também é. Por quê? Porque ele é natural, é positivo, é divisível apenas por 1 e por 3. Ele não é divisível por 2. Se nós dividirmos 3 por 2, vai dar 1,5. Então não é uma divisão inteira, né? Não é uma divisão que leva a um número natural, tá? Então a divisão tem que levar a um número natural. Então o número 3 ele só é divisível por 1 e por ele mesmo para chegar a um número natural. Se dividirmos por 2, ele não é um número natural. Então, tanto 2 quanto 3, eles são números primos, certo? E o 4? O 4 até está arriscado aqui, certo? Ele é um número natural? Não. Por quê? Porque nós podemos dividir ele por 1, por 2 e por 4. Então ele não é só divisível por 1 e por 4, ele é divisível por 2 também. Porque se nós dividirmos 4 por 2, vai dar 2. Então nós conseguimos um número inteiro. Então ele não é um número primo, tá bom? Bom, e assim por diante, a gente vai ver que é assim que funciona. Se a gente dividir 5, a gente vai ver que ele não é divisível por 4,
não é divisível por 3 e não é divisível por 2. Ele só vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ele é um número primo, certo? Bom, e assim por diante, segue a tabela, tá vendo? Aí tem algumas particularidades que nós vemos aqui para a gente entender, né, o que é o número primo. Por exemplo, para facilitar, né, a identificação, né, se a gente citar um número, por exemplo, número 11. Número 11, será que ele é um número primo? E a gente rapidamente pode identificar. Por exemplo, o 10 é um número primo? Não. Por quê? A gente vai ver aqui, ó, que todos os números pares, eles não são primos, com exceção do 2. Por quê? Porque os números pares, todos eles, com exceção do 2, são divisíveis por 2. Por exemplo, o número 4. O número 4 não é número primo, porque além de ser divisível por ele mesmo e por 1, ele é divisível por 2. Tá vendo? 14, mesma coisa, ele vai ser divisível por 2, vai virar 7. 24, também, vai virar 12. E o 32, vai virar 16, dividido por 2. Então, todos os números pares, ó, todos os números pares, eles estão riscados, tá vendo? Porque eles não são números primos. Os números primos que a gente está vendo nessa tabela aqui são os números que não estão riscados, tá? Então, primeira observação, os números primos, né? Fica aí uma dica, né? Essa é uma dica. Os números pares não são números primos, com exceção do 2, tá? Pode ver aqui, ó, todos os números que terminam com 2, eles estão riscados. Então, vamos supor, o número 1222 é número primo? Não, é fácil saber, porque ele termina com 2. Então, terminou com 2, não é primo, tá? E o número 4? Número 4, todos os números, tá vendo? Nem mesmo o número 4 é um número primo. Todos os números que terminam com o número 4 não são números primos. Com 6 também, nenhum é um número primo. 8 e com o número 0, tá vendo? Então, todos os números que terminam com um par não são números primos, tá bom? Então, sendo assim, a gente, bem dizer, a gente tirando todos os números pares, a gente já tira metade dos números, né? Fica mais fácil para a gente identificar. Outra coisa, uma outra observação. O número 5, olha aqui, ó. Se a gente olhar aqui na tabela, a gente vai ver que só o número 5, ele é número primo, daqueles números que terminam com 5. Tá vendo? 15 não é 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85. Nenhum desses números aqui são números primos. Apenas o número 5 é um número primo, certo? Então, terminou em 2, terminou em 4, 6, 8, 0 e 5 não é um número primo, com exceção do próprio 5 e do próprio 2. Então, terminou nesses números, não é número primo. Então, quais são os números primos que a gente pode imaginar que pode ser que seja? Né? A gente olhou um número aleatório, né? 907. Opa, termina com 7. Será que é? Pode ser que seja, porque é um número ímpar. Então, os números primos, ou melhor, os números ímpares pode ser que sejam um número primo. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, ó, o número 11. O número 11 é um número ímpar, né? Nós vemos aqui que ele termina com 1. Só que nem sempre ele vai ser um número primo, tá vendo? 21 não é, o 51 também não é, 81 não é, 91 não é. E o 111 também não é. Então, os números ímpares pode ser que sejam números primos. Os pares, não. Os pares realmente não são primos, com exceção do 2, tá? Fica aí essa dica, né? Fácil para a gente identificar se ele é primo ou não é primo. Então, né? Se terminou em 1, terminou em 3, o 5 é ímpar, mas o 5 normalmente não é par, não é número primo. O número primo é só apenas o 5. Né? Os outros para frente não são primos. Então, terminou em 1, terminou em 3, terminou em 7 e 9. Se terminou entre esses 4 números, pode ser que seja um número primo, tá bom? Tá, então, isso são apenas dicas para a gente identificar se é um primo ou não. Porque às vezes é um número muito alto e às vezes fica
para a gente fazer as contas, identificar se é um número primo, fica um pouco mais difícil. Por exemplo, para a gente identificar se o número 3 ele é número primo, é fácil. É só a gente tentar dividir ele por 2, né? Porque é o único número que vem antes que não é o número 1, né? Porque se for dividido... Porque o número primo ele é dividido por 1 e ele mesmo. E entre o 1 e ele mesmo só tem o 2. Não é divisível por 2, então é fácil identificar, certo? Agora, quando é um número grande, por exemplo, 115, já fica mais difícil, né? Para a gente pegar todos os números anteriores e, né, ver se eles dividem o número 15. Então, como que a gente faz, né, para identificar um número grande? Vamos ver? Então, no próximo vídeo, nós vamos ver como que a gente pode fazer a identificação, então, né? De qualquer número, a gente pegar qualquer número e fazer a conta para identificar se ele é ou não um número primo. No próximo vídeo a gente vai ver.